Então, repare bem, eles estão querendo dizer agora que vão escolher um camarada chamado Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Esse cara deve ser, assim, entre 1000 picaretas, o picareta mor. O picareta mor. Toda a linguagem dele, eu conheço esse cara. Desde o governo Collor, ele operava no escândalo do PC Faria na Telege. Depois estava enrolado no escândalo do fundo de pensão da SEDAI no governo Garotinho. E aí vem vindo. Depois estava enrolado no governo Lula com Furnas. E agora enrolado até o gogó em tudo enquanto. E ele é que banca os colegas. Todo mundo sabe disso. Antigamente o picareta achava a sombra, né? Procurava ali o bastidor, ia fazendo as picaretagens dele escondidas. Agora não quer ser presidente da Câmara. O modelo sem esse presidencialismo de coalizão? Isso é invenção do Fernando Henrique, rapaz. Isso é papo furado. É só para ter tempo de televisão censurando a disponibilidade do tempo do adversário, que foi o Fernando Henrique que fez em 98. Foi candidato a presidente. Houve um debate no Brasil, porque eu tinha acabado de ser ministro da Fazenda, tinha ajudado a fazer o Real, rompi com o Fernando Henrique e passei a anunciar a fraude que ele estava praticando. E denunciar aquilo e tal. E eu não tinha nem pretensão propriamente de ganhar a eleição. Mas ia claramente tirar a máscara dele, ele sabia. Sumiu o debate. Quando o Fernando Henrique se aprestou a ganhar a eleição, ele já deu uma rasteira no Tasso Gereissati, que era o candidato, e ele percebeu que o Real teria uma força grande, se desse certo, e saiu bem antes. E aí ele se colocou como candidato e, dando o sinal oposto, ele já chamou o PFL para vice, na época. E eu briguei, me afastei e tal, depois, enfim, cumpri a minha obrigação, mas larguei a política e fui embora. E, em seguida, a lógica da reeleição, ele se aliou que não presta e o que mais não presta em meio. E esse papo, então, de coalizão é para essa razão. Uma, né, tempo de televisão, e a outra é medo de CPI. Sim. Porque ele estava se preparando para fazer a imundície das privatizações ao modo como ele fez, e aquilo fazia a reeleição, que é a emenda constitucional onde compraram votos, e ficou provado, tem gente que foi punida. Então, é a primeira vez que você tem uma mercadoria vendida, se sabe quem vendeu, se sabe quem aproveitou e nunca se apurou quem comprou. Coalizão é uma coisa do ramo, mas se você tem projeto de poder puro e simples, o medo de CPI é a única razão. Agora repare bem, rapaz, você entregar o país, vê se deu certo isso. Eu cultivo a elegância, fui romper com o PSDB, fui lá falar com ele. Não faça isso, escolha o ministério. Não, você tá me entendendo errado, eu não estou afim de coisa. Eu vim aqui romper com você, eu formalizar minha saída do PSDB, e além do mais, você fechando os olhos para a corrupção. Você chama o Eduardo Cunha de ladrão, como eu fiz a uma distância assim, ele vira para o outro lado da cara. Jura? Com toda elegância. Com toda elegância. Então, se alguém achar que bom para o Brasil é esse tipo de gente, boa sorte. Ele está te processando. Me processou, já fui lá, chamei de novo. Na frente dele foi absolvido. O Michel Temer está me processando. Eu conheço o Michel Temer é bandido, é corrupto. Conheço ele, é corrupto. Chefe da quadrilha, do lado quadrilha do PMDB. Como é que o filho tem 2 milhões de reais de patrimônio e ninguém procura a origem disso? Porque você pode antecipar patrimônio. Qual é a origem? Um filho de 7 anos teve. Imagina se o Lula acessa. Nossa. Então, tem uma coisa errada. Se você olhar, a única coisa estável no Brasil é o lado quadrilha do PMDB. E nós vamos continuar aguentando isso até quando? O que você acha da Lava Jato? Repare, é tão grave o sentimento popular da impunidade como prêmio da corrupção que eu acho que, em princípio, é uma coisa boa. Tá. Agora, é constrangedor que isso aconteça por um lado. É arbitrário e violento conduzir coercitivamente um cidadão que nem réu é e nunca se negou a comparecer e esclarecer as coisas como ele mandou fazer com o Lula. É absolutamente criminoso, para além de arbitrário, divulgar conversas grampeadas do presidente da República. Nos Estados Unidos isso é crime punível com pena de morte. E aquilo, evidentemente, não foi um ato jurídico nem judicial, aquilo foi um ato político. Então isto me fez desmerecer a confiança, ou pelo menos a torcida que eu tenho, para que esse jovem juiz siga dentro da lei, dos autos, e não se encante com gravata borboleta para receber homenagens nos salões da grande burguesia brasileira e estrangeira. Eu sou a favor da punição, seja de quem for. Tá. E a lei ninguém deve estar acima da lei. Mas eu sou a favor que isso se fira dentro do Estado da democracia, do Estado de Direito Democrático, em que a liberdade é o princípio e a prisão é a exceção.
e essas prisões temporárias, essa tortura para obter delações premiadas, isso é completamente fascista e injurídico. Nós estamos à margem da lei e isso é uma circunstância de golpe. Quando o golpe acontece, você sai à margem da lei tudo. Sabe, o ministro do Supremo fazendo discurso. Gilmar? Fazendo discurso político, dando liminar, proibindo o presidente da República de exercitar a sua função constitucional de livre nomeação de ministro, ainda que eu já disse aqui que aquilo foi uma tragédia. Esse ato é flagrantemente nulo. Porque nem negócio de desvio de função, que papo é esse? O cara nem réu é. Lula não é réu. Então, assim, sou outrora professor de direito constitucional. Isso tudo é muito ruim para o país. Né? Mas você acha que não vai dar em nada, Lava Jato? A ideia de pegar o Lula, por exemplo, eu acho improvável. Não vai prender? Você acha que não vai prender? Acho que não. Por quê? Porque não tem culpa. Mas culpa do sentido ele não pode criar... Não, criar um sempre fato. pode. Mas foi o que eu disse lá para Dilma. Olha, essa história de sair daqui, ir lá em São Bernardo, se solidarizar com o Lula e nomear por coisa, isso é um disparate. Mas e a solidariedade? A solidariedade é o seguinte: eu quero me voluntariar para formar um grupo com juristas nos assessorando, que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele numa embaixada. Isso eu topo fazer. Agora, a presidência da República não pode, sabe, fazer o que fez. Você fala com muito carinho do Cunha. O Cunha vai ser preso? Vai e não demora. E por que não prende? Pergunta para eles. Porque também é muito delicado você prender o chefe do outro poder. É tudo à margem. Como é que pode um cara desse chegar à presidência da Câmara? O presidente do Senado já afastou-se uma vez por escândalo. Aí os senadores elegem o mesmo cara. Por quê? Porque ele tem um cara na Transpetro que rouba 1 bilhão e ele pega uma parte disso e entrega para os colegas. Então é uma cleptocracia que está dominando o Brasil. Né? Eu estou criando uma categoria da frouxidão moral como diferença do corrupto, né? Para poder botar o Lula. Né? Então o Lula não é corrupto, na minha opinião, mas padece da frouxidão moral. Que é aceitar a corrupção ou é isso, é não roubar, também? Mas deixar roubar. Eu conheço o Brasil, conheço a nossa história intimamente, em certas dinâmicas. Eu talvez tenho um ponto de vista muito raro hoje em dia no Brasil. Conheço essa gente toda, né? ou em oposição, ou em associação, nos embates da vida. E o país como o Brasil, se o presidente é corrupto, o sintoma não é um triplex cafona numa praia cafona da linda Guarujá, sabe? Porque o Fernando Henrique, por exemplo, entregou a informação privilegiada da virada do câmbio em 99 e o país perdeu 16 bilhões de dólares com B de bola numa noite. A banca privada inteira acertou, menos o Marco Fonte Sindan, porque o Chico Lopes, enganado pelo Fernando Henrique, vendeu para o Marco Fonte Sindan por dinheiro a informação errada, porque tinha confiado no Fernando Henrique. E o Fernando Henrique operou um banco central privado em casa com Armínio Fraga e fez a desvalorização cambial. Então, lá atrás, 16 bilhões de dólares, agora 65 bilhões da Oi. O país é sangrado. O país é sangrado. Quem apropriou isso foram as 10 mil famílias abastadas do Brasil, por intermediação dos bancos. E o Fernando Henrique deu um mimo para o filho dele, um apartamento em Barcelona. Tem um apartamento em Paris. Na Avenida Foch. Esse aí é um sintoma de bom gosto. Com o Jovelino, pobre do né? miserável do Lula. Esse ninguém enche o saco, né? O Eduardo Cunha roubou algo ao redor de R$500 bilhão e deve ter distribuído uns 350 por uns 150 a 200 picaretas. E isto é que é a atipia. E Deus é brasileiro e orientou o Ministério Público da Suíça a fazer agora, na hora crítica, é muita sorte, é Deus mesmo, eu acredito em Deus, né? Anunciar que o picareta-mor da República, o presidente da Câmara, que assina o pedido de impeachment, é formador de quadrilha, ladrão. Estão fazendo tudo isso, vão tirar o pré-sal, vão fazer isso aqui, vão fazer... Sem voto. Sem voto. E sem volta? Eles estão fazendo com status de Constituição, vai ser difícil no futuro. Se eu for candidato, eu vou anunciar a expropriação das empresas estrangeiras que entraram no pré-sal. Não é por nacionalismos baratos. É porque o Brasil tem um passivo externo líquido infinanciável. Então você, a pretexto de acelerar o investimento, porque a Petrobras está num momento difícil, você vai passar de um faturamento em real
para um faturamento em dólar. Você vai ter uma conta de remessa de lucro, você vai destruir toda e qualquer veleidade de conteúdo nacional, de verticalização técnico-científica, inovação, tecnologia, que sai dali do petróleo, vai para polímeros, para fibras, para novos materiais, etc, etc. Você destrói tudo isso. E aí está todo mundo aparvalhado, ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada, hein? Haveria Eu algo a ser estava lá feito? dizer, claro. O quê? Eu disse para ela, pega Porque o ela não podia telefone e liga demitir para o ele. cara. Eu disse para ela, pega o telefone, liga para ele aí Ah. e diz que nós vamos partir para cima. Não tem mais ambiente para isso não. Sim, não estou querendo ambiente não. Tô falando, O que seria partir para cima? tirar a máscara dele, rapaz. O governo não sabe quem é o Michel Temer? Eu tenho aí cópia de processo de mulher querendo... Mulher do cara das docas entrou na justiça para reclamar o reconhecimento de uma união estável e a pensão inerente a isso, no desfazimento da união, com o cara das docas. E aí descreve com detalhes como era a roubalheira, roubou de onde, quanto recebeu, quanto era para o Michel Temer, quanto era para o fulano. E hoje sumiram com isso. Mas eu tenho cópias. Tá tudo muito escancarado, né? Assim. Tudo. Mas chapéu de otário é marreta, meu irmão. É, né? Isso aí.